Boa tarde, pais, crianças dos primeiros anos. Hoje vamos trabalhar o segundo bloco para os dias 3 de setembro e 4 de setembro. Vamos então começar com a nossa leitura. A leitura é do livro Ler e Escrever, página 168. É um gênero receita. Broas de fubá. Ingredientes: 2 colheres sopa de manteiga, 2 colheres de gordura, 2 ovos, 2 xícaras chá de açúcar, 3 xícaras de leite, 3 xícaras de fubá, 1 xícara de farinha de trigo, 1 colher sopa bem cheia de fermento. Modo de fazer: bata bem a manteiga, a gordura, o açúcar e as gemas. Junte o leite, o fubá, a farinha de trigo peneirada, as claras batidas em neve e, por último, o fermento. Bata a massa bem batida e leve ao forno bem quente em assadeiras untadas. No livro de língua portuguesa, APES, página 208. Pontuação de frases. 1. Nas frases da história que você leu, há alguns sinais no início, no meio e no final das frases. Veja. Veio o tatu e falou. 2 pontos. Na outra linha, travessão, porque ele vai falar. Olá, vírgula, gato, ponto de exclamação. Entre olá e o gato, coloca uma vírgula, que é uma pausa. Pinte os sinais que aparecem nos trechos a seguir. Veio a sapa e falou. Você é um sapo ou é um gato? Eu sou um sapo. Esses sinais que você pintou nas frases são os sinais de pontuação. 2. Com a turma toda. Converse sobre o que muda na leitura das frases quando usamos esses sinais de pontuação. Ponto final, exclamação e interrogação. O ponto final, empregamos o ponto final quando pretendemos encerrar uma frase declarativa. Por exemplo, não quero saber de conversa. Também para finalizar frases imperativas. Pega esse papel para mim. O ponto de exclamação, se apontarmos o significado de exclamar, saberemos quando utilizar o ponto de exclamação. Veja, exclamar é o ato de pronunciar em voz alta, clamar, gritar. Então, de acordo com a significação acima, é fácil identificar o uso do ponto de exclamação. Está nas frases que exprimem surpresa, felicidade, indignação, admiração, susto e, portanto, está nas frases exclamativas. Isso é muito interessante. Por exemplo, vai o ponto de exclamação. Não podemos continuar assim. Vai o ponto de exclamação. Deixe-me. Ponto de exclamação. Agora eu vou falar para vocês um pouco do ponto de interrogação. Assim como o ponto de exclamação, o de interrogação também se caracteriza pelo nome. Afinal, o que é interrogar? É o ato de perguntar, questionar. Logo, sempre quando há uma indagação, um questionamento, há um ponto de interrogação. Por exemplo, você não quer jantar? Ponto de interrogação. Agora que já relembramos um pouco sobre os pontos, vamos dar continuidade à nossa atividade. 3. Ao ver a sapo, o sapo falou. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Eu sou um sapo. Pinte os sinais de pontuação no início e no final das frases que você acabou de ler. A. Treine a leitura desse trecho com a professora. B. Converse sobre o que você percebe quando o sinal ponto final é trocado por ponto de exclamação. Agora no Google Forms, vamos colocar em prática o que já aprendemos. Qual a pontuação que devemos usar na frase a seguir? Qual o seu sabor de sorvete preferido?
É um ponto final, são 2 pontos, um ponto de interrogação. Assinale a afirmativa correta. No livro de matemática Aprender Sempre, página 3. 2. Escreva os nomes dos dias da semana. Ontem foi, hoje é, amanhã será. Atividade 2. Na praia, para manter a temperatura dos líquidos e alimentos, os turistas utilizam caixas térmicas. 1. Escreva o nome da forma geométrica com que essas caixas se parecem. 2. Veja a caixa térmica do pai de Rafael. Pinte a figura que se parece com a marca que o fundo da caixa deixará na areia. Situação, problema fatiado. Organize o problema no caderno e responda. Quantas maçãs sobraram? Apodreceram 36. Num caixote havia 40 maçãs. Vocês vão organizar e depois resolver no caderno. Não pode falar para a criança se é adição ou subtração. Elas têm que ter um entendimento sobre a situação problema. No caderno, escreva 3 nomes próprios, lembrando que tem que ser escrito em letra maiúscula, porque são nomes próprios. Também no caderno, escreva os números de 150 até 180. E hoje iremos fazer a reescrita da parlenda Chicotinho Queimado, que é o seguinte. Chicotinho queimado vale 2 cruzados. Quem olhar para trás, leva chicotada. Vou ler novamente. Chicotinho queimado vale 2 cruzados. Quem olhar para trás, leva chicotada. Vocês vão escrever no caderno do jeito de que vocês souberem. Não é para falar para a criança como escreve. Depois tira uma foto e vamos avaliar como que está a escrita dos nossos pequenos. E no Google Forms, vamos fazer uma interpretação da parlenda Chicotinho Queimado. Quem olhar para trás ganha o quê? Uma bala, uma bolada, uma chicotada. Tenham todos uma boa tarde.